solda. Proteger o arco e o metal fundido da contaminação atmosférica. Desoxidar o metal de solda. Influenciar no aspecto e formato do cordão de solda. Escorificar as impurezas. De acordo com o processo de fabricação, os fluxos podem ser divididos em dois grupos, fundidos e não fundidos. Os primeiros são produzidos pela fusão da mistura de seus componentes em fornos elétricos ou queimadores. A massa, após o resfriamento, é moída, peneirada a uma granulometria determinada e, em seguida, o fluxo é embalado em sacos ou tambores. Os fluxos não fundidos podem ser subdivididos em fluxo misturado, sinterizado ou aglomerado, sendo este último o mais utilizado. Na fabricação do fluxo aglomerado, os componentes em forma de pó são misturados e, com a adição de um silicato como elemento ligante, são granulados e posteriormente secados em forno. Sendo os fluxos higroscópicos, o que significa que podem absorver umidade, os mesmos devem receber certos cuidados até a sua utilização. É necessário que a estocagem seja feita em embalagens fechadas em ambientes secos, com umidade relativa máxima de 50%, ou a utilização de estufas para essa finalidade. Caso o fluxo absorva uma umidade excessiva, deverá ser ressecado em fornos apropriados, com temperaturas controladas indicadas pelo fabricante. Conforme sua capacidade de alterar a composição química do metal de solda, os fluxos podem ser classificados como neutros e ativos ou ligados. Os fluxos neutros não alteram significativamente a composição química do metal de solda, sendo indicados para a soldagem em impasses múltiplos. Os fluxos ligados transferem elementos de liga para a poça de fusão, tendo uma participação importante na composição química do metal de solda. De acordo com os elementos de liga adicionados, estes fluxos são usualmente utilizados na soldagem de aços baixa liga e aços inoxidáveis, ou para revestimentos duros resistentes ao desgaste. Os eletrodos utilizados no processo aquo-submerso são fornecidos em carretéis ou bobinas com diferentes tamanhos, na forma de arames sólidos, tubulares ou fitas. Para proteger o arame eletrodo de aço carbono contra a oxidação e facilitar o contato elétrico, geralmente é aplicada uma fina película de cobre durante a sua fabricação. A escolha do arame eletrodo adequado é feita de acordo com a aplicação, ou seja, a espessura do metal de base, requisitos mecânicos, químicos e metalúrgicos. No caso dos aços inoxidáveis, os arames ou fitas são escolhidos conforme as diferentes aplicações. Para facilitar a escolha correta da combinação eletrodo-fluxo, são utilizadas no Brasil as especificações da AWS e ASME, através de um sistema de letras e números. As classificações AWS e ASME são idênticas e apenas informam as propriedades mecânicas do metal depositado pela combinação eletrodo-fluxo e a composição química do metal depositado. Nestas classificações, a letra F designa o fluxo e a letra E indica as características do arame eletrodo. Neste exemplo, o conjunto de letras e números do fluxo nos informa as propriedades mecânicas, as condições de ensaio e os valores de impacto a uma certa temperatura. O conjunto seguinte
classifica o tipo de arame eletrodo de acordo com sua composição química. A soldagem a arco submerso tem suas maiores aplicações em peças e equipamentos de aço carbono, carbono manganês, baixa liga e aço inoxidável, sendo utilizado na fabricação de tubulações, estruturas metálicas, plataformas de petróleo, construção naval e caldeiraria em geral. Outras aplicações importantes são na área de manutenção, para a recuperação de peças gastas, como cilindros de laminação, rolos de lingotamento contínuo e partes rodantes de máquinas de terraplanagem. Pode ser utilizado para a deposição de revestimentos anticorrosivos ou antidesgastante, na forma de arame eletrodo ou fita. É importante conhecer os principais defeitos que poderão ocorrer na soldagem pelo processo arco submerso. Mordeduras são ocasionadas por excesso de voltagem, preparação incorreta das juntas, corrente inadequada, posição errada do arame eletrodo ou velocidade de avanço muito baixa. Porosidades surgem quando se emprega uma velocidade de soldagem inadequada, fluxo úmido ou insuficiente, metal base contaminado ou arame eletrodo oxidado. Inclusões de escória acontecem quando se utiliza junta inadequada, amperagem ou voltagem excessiva, posição incorreta do arame na junta ou fluxo úmido. Trincas podem surgir devido à preparação errada das juntas, tensões residuais no conjunto soldado, penetração excessiva, combinação fluxo-arame incorreta ou falha no controle térmico. Falta de fusão pode ser ocasionada por uma intensidade de corrente muito baixa, velocidade de avanço excessiva, junta irregular, diâmetro incorreto do arame ou mau posicionamento do mesmo. No processo arco submerso, o arco não é visível, não havendo a necessidade do uso da máscara de proteção contra as radiações, sendo obrigatório o uso de óculos de proteção. É importante lembrar que o arame eletrodo e a peça a soldar encontram-se energizados durante a operação. É aconselhável o uso de botas com solado isolante. Para evitar queimaduras de pele pelo contato com as partes quentes, é aconselhável a utilização de luvas e aventais de raspa. Esperamos com este vídeo ter esclarecido os principais conceitos do processo arco submerso.